Olá, começamos mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa hoje, que acontece com profissionais da imprensa de Paranaguá. Nesse bloco, eu começo conversando com o jornalista e repórter da TVCI, Pierre Andrade. Papo Direto tem conversado com vários segmentos diferentes em Paranaguá, saiu para o litoral e depois agora tem conversado com pessoas, inclusive parnanguaras, que moram em países como Japão, Polônia, Austrália, Portugal, e o pessoal tem acompanhado tudo isso. Nós conversamos com pessoal de saúde, muitos profissionais de saúde sobre a situação da pandemia, e na sequência passamos a falar até com personal trainer, psicólogos e vários outros profissionais com o objetivo de trazer informações sobre esses diferentes segmentos. E a imprensa é um desses segmentos que a gente precisa entender e acompanhar, e a gente quer deixar isso também registrado aqui no Papo Direto, dessa realidade do dia a dia dos profissionais. Afinal de contas, a imprensa está lá listada como serviço essencial porque precisa levar informação, conscientizar, poder explicar muitas coisas que estão acontecendo, e são os repórteres, são os jornalistas que estão nessa linha de frente. E o Pierre Andrade é um desses jornalistas que está na linha de frente, praticamente combatendo o Covid-19 pelos cantos da cidade. Pierre, obrigada por ter aceito o convite aqui do Papo Direto, conversar um pouquinho com a gente, né? Me falar, né, desse dia a dia do jornalismo e do jornalista televisivo, né? Porque a televisão, com o programa diário, ela também meio que se obriga a estar assim, mais do que atualizada, né? O tempo todo, qualquer notícia, qualquer informação tem que estar ali em cima para poder levar para o pessoal quer acompanhar. Não dá para deixar para ontem. Me fala, na tua opinião, qual a importância da imprensa, da divulgação, ainda mais nesse momento tão diferente que a gente está vivendo, que é da pandemia do coronavírus? Lu, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que me sinto muito honrado em participar do programa com você. É uma profissional que admiro e admiro também como pessoa, e você sabe disso, né? Você é sempre muito carinhosa comigo e espero que, no meu caso, a recíproca seja verdadeira, que eu também consiga transmitir esse carinho sempre com você nas pautas, nas ruas, que a gente não está se encontrando agora, mas que nesses anos de Paranaguá, já nossos encontros aí nas pautas foram bem recorrentes. Bem, a importância da imprensa nesse momento é crucial, né? A gente vive um período de pandemia, uma doença nova, que até então pouquíssimas pessoas já tinham ouvido falar, e que também demonstra a pandemia, demonstra que a gente não investe o suficiente em ciência, porque já é uma doença muito antiga, mas que dessa forma ela se espalha muito rapidamente, né? Então, a imprensa ela exerce o papel para poder informar a população o que é o coronavírus, como o coronavírus age, como se proteger do coronavírus, todos os estudos científicos para poder procurar medicamentos que combatam o avanço da doença, medicamentos que curem as pessoas que já têm a Covid-19 e a tão sonhada vacina aí para imunizar toda a população. Então, de fato, o coronavírus se tornou uma editoria hoje, não só na TVCI, mas em praticamente todos os veículos de comunicação. Todos os dias a gente fala sobre o coronavírus, e aí a gente tanto cita o avanço nas pesquisas, como também a consequência do coronavírus em cada local, aqui na TVCI, especialmente no litoral do estado, né? Então, o papel da imprensa nesse momento é crucial. Se não fosse a imprensa, poucas pessoas, ou nem tantas pessoas assim, saberiam da importância do uso da máscara, de como higienizar muito bem as mãos. Então, a gente tem uma responsabilidade social nesse período gigantesca. E corremos risco também, porque na hora em que você está nessa linha de frente, tendo que fazer essas entrevistas, saindo para a rua, para entrevistar, para conversar, eu mesma, no Papo Direto, a gente agora, depois dessa quarentena restritiva que foi imposta, a gente adotou o Zoom, né, como uma forma de também evitar, respeitar as outras pessoas, mas antes disso a gente estava fazendo no Teatro Raquel Costa, claro, respeitando todas as orientações, entrevistei também muitos profissionais de saúde, diretor do SAMU,
psicóloga do hospital regional, entendeu? Um monte de gente dessa área que a gente sabe que é um risco, e você indo para a rua, conversando com as pessoas, mais ainda, porque, afinal de contas, às vezes a pessoa mesmo está lá com o Covid-19 e nem ela sabe. De repente você precisa, também, menos ainda, né, sem saber, entrevistar, pegar uma declaração. Então, é um risco. Como é que tem sido enfrentar esse risco? Olha, no meu caso, esse é um risco diário e que eu tento não pensar muito, porque se eu ficar com isso na cabeça, possivelmente eu não consiga exercer a minha profissão de forma correta, eficaz. É claro que a preocupação, ela existe e todos os cuidados são tomados. Então, a gente utiliza EPIs, principalmente a máscara, a gente mantém a distância, um hábito que se tornou muito comum por causa da pandemia e que possivelmente a gente vai levar posterior à pandemia, é a utilização de 2 microfones. Até então, eu nunca tinha visto nenhum veículo de comunicação televisiva utilizar 2 microfones para fazer sonoras, né? Aquelas entrevistas normais das matérias. O fato também da gente sempre utilizar álcool em gel, e eu tenho um hábito que eu nem sei se é muito eficaz, mas eu geralmente prefiro até fazer, passo álcool em gel também no braço, qualquer parte exposta do meu corpo, quando eu volto da pauta, quando eu entro na redação, eu passo álcool, porque não sei, tentar minimizar o máximo possível a possibilidade de contaminação da Covid-19. E a gente também tem utilizado muitas ferramentas para evitar sair com tanta frequência às ruas. Claro, todos os dias, não só eu como repórter, mas todos os outros repórteres da emissora saem às ruas. A gente não fica nem um dia só na redação. Mas se a gente puder, uma pauta permanecer lá, são 2 horas, 1h30 a menos expostos ao risco do coronavírus. Então, a gente utiliza o Zoom, a gente utiliza o Skype, a gente pede, às vezes, na inexistência desses aplicativos por parte do entrevistado, a gente pede que eles gravem vídeos. Então, a gente tenta tomar todos os cuidados possíveis. Claro, acaba se expondo um pouco, porque vai no hospital regional, vai no hospital de campanha, postos de saúde, a gente não entra, a gente não fica ali próximo a pessoas contaminadas, né, pelo menos não pessoas que já têm a confirmação da Covid-19, mas a gente acaba tendo proximidade com os locais que atendem essas pessoas. Então, o cuidado tem que ser redobrado e talvez até mesmo triplicado, porque é uma doença perigosíssima que talvez não faça mal a mim, mas pode fazer mal, por exemplo, no meu caso, a minha mãe, a minha namorada. Então, eu tento tomar todos os cuidados possíveis e é o tempo todo pensando nisso, né? Da questão do cuidado, né? Sempre higienizando as mãos. Eu tinha o hábito de roer as unhas. Depois da pandemia, eu parei, porque até mesmo em casa, mesmo sabendo que as minhas mãos estão higienizadas, eu já fico com receio de colocar o dedo na boca, né? Então, você vê que tem um ponto positivo. Tudo tem seu lado positivo para a gente olhar, né? É uma questão de só observar e poder tirar realmente proveito dessas situações. É uma boa notícia, claro que é. Inclusive, fazendo as entrevistas, a gente acompanhou assim muito. Por exemplo, nós sabemos que o índice de acidentes com carro no período da noite diminuiu radicalmente. Claro, as pessoas têm toque de recolher, tem horário agora, né, que você não pode, a partir de um determinado horário, comprar, ou melhor, né, os locais, né, não podem vender bebida alcoólica. Tudo isso acaba gerando alguns pontos positivos, mas a gente sabe que tem os negativos. Você falou, estava comentando dessa situação de como, de repente, toda pauta que pode usar essas ferramentas tecnológicas, vocês estão usando. Não é só a TV CI, outras TVs a gente tem acompanhado. De repente, o jornalismo, de certa forma, ele está também, não digo isso, se inovando, mas ele está se adequando à atual situação. E realmente essa é uma saída. Eu acho que isso aumentou bastante, essa coisa de você contar com o entrevistado mandando vídeo, entrando em chamadas de Skype e tudo mais. É frequente você ver entrevistados em vários telejornais. Sim, olha, eu diria que 2 anos atrás era inimaginável
pensar em um entrevistado no Jornal Nacional, utilizando aqui a Globo, né, talvez seja o veículo de comunicação mais conhecido, e o Jornal Nacional o telejornal mais assistido. Seria inimaginável 2 anos atrás você ver o Jornal Nacional usando uma sonora, um entrevistado com um vídeo de celular. Pois é, provavelmente eles iriam chamar esse serviço de preguiçoso. Mas hoje em dia, bem não é? provavelmente. Hoje em dia é mais do que necessário, e ainda bem que a gente tem essa opção para poder, pelo menos, driblar e poder garantir a segurança tanto do jornalista quanto dos entrevistados. E realmente vocês também estão tendo que se adequar a isso. Sim, e aí a gente até no início bateu muita cabeça, porque qual aplicativo usar? Como utilizar esse aplicativo? Qual o enquadramento para colocar a câmera? Porque além de gravar a conversa pelo aplicativo, a gente sempre tem um cinegrafista atrás que filma o repórter, que filma a tela. Então, tudo isso a gente teve que se adaptar muito rápido, porque a pandemia, de repente, ela veio e aí, em poucos dias, tudo estava fechado, ninguém mais saía. E a gente teve que se adaptar muito rápido a essa nova realidade, que eu penso que não integralmente vai ser adotada no futuro, mas que algumas tendências vão permanecer. A própria utilização de aplicativos para fazer entrevistas. Isso aí eu imagino que pode até diminuir no futuro, mas que vai permanecer, porque é muito mais barato eu entrevistar uma pessoa que está em São Paulo pelo Skype, pelo Zoom, do que ir para São Paulo e fazer essa entrevista. Então, pelo menos algumas coisas elas vão continuar, e uma delas é a utilização da tecnologia a favor do jornalismo. Com certeza. E aí, além do coronavírus, a gente também, já fui muito para a rua para fazer entrevista e tudo mais, a gente também enfrenta o humor do povo, né? Aí eu entendo que o jornalista, muitas vezes, o pessoal já procura a gente com aquela vontade assim, você precisa ser a minha voz. E a minha voz é essa, eu estou reclamando disso, eu estou reclamando daquilo. Como é que é essa questão para você? Quais as reclamações que você tem ouvido quando você sai para a rua para fazer suas reportagens? Olha, Lu, isso acontece com uma frequência enorme. Tem aquela coisa de dizer que o jornalismo é o quarto poder, né? Às vezes o jornalismo é a terceira orelha das pessoas, ou mais uma orelha para ela poder desabafar, né? Porque ótimo, adorei essa. O que a gente escuta de reclamação alheia, né, à função do jornalismo, e até mesmo pertinente ao jornalismo, não está no gibi. É muito comum eu estar na rua para fazer um link, para trazer, por exemplo, o movimento no comércio da cidade de Paranaguá, e aí vi uma pessoa que estava consumindo nesse comércio e falar assim, eu acho que tem muita coisa aberta, tem que fechar. E aí, alguns dias depois, você encontra essa pessoa, tem um novo decreto estadual, por exemplo, que vai lá e fecha o estabelecimento, e aí essa mesma pessoa para você na rua e fala assim, mas não pode fechar tudo, e a economia, como é que fica? Tem um monte de gente que precisa trabalhar. Então, se tornou muito comum esse tipo de reclamação, e também se tornou muito comum ouvir reclamações referentes a outras situações. Por exemplo, alguém que comprou um produto, não recebeu, e aí vira para você, ei, mas olha, eu comprei esse produto aqui, não recebi, vocês precisam fazer alguma coisa. Até a gente explicar que primeiro essa pessoa tem que ir procurar um PROCON, procurar um advogado, ver o que pode fazer, tentar negociar com a empresa, para aí sim, se for uma questão que envolva valor notícia, que interesse a outras pessoas, que vários outros consumidores também foram lesados, aí a gente pode fazer a reportagem. Muita gente não entende que o que é importante para mim, o que me afeta, não necessariamente afeta várias outras pessoas. Às vezes só me afeta. E quando é o caso exclusivo, e se for algo de pouca relevância, não tem valor notícia. Então, a gente acaba ouvindo muitas reclamações nas ruas. É muito comum, e nesse período de pandemia, essas reclamações aumentaram e quase sempre relacionadas ao comércio. Ou está aberto demais, ou está fechado demais. E a gente entende, realmente, a questão do comércio, ele tem sido o X da questão, acho que em todo o país, né, em toda a cidade que está enfrentando esse momento com o coronavírus. Então, temos risco do coronavírus, temos o humor do povo e temos as fake news. Eu acho que para fechar esse primeiro bloco, nós vamos falar de duas aqui apenas, porque não vai dar para falar mais, e vamos nos dedicar e fazer os comentários das outras fake news já no outro bloco. Tem um link, eu fui dar uma pesquisada,
Tem um link do Ministério da Saúde, que tem 5 páginas, e em cada página, 20 matérias, na maioria delas, dizendo lá, fake news. Vem a notícia, fake news. Muita, quase sem notícias, só nesse site que o Ministério conseguiu compilar ali algumas situações. Então, vamos comentar um pouco sobre elas. Uma delas, vacina da gripe aumenta o risco de adoecer por coronavírus. Pensa, né? A gente já está assustado com o corona, ninguém quer pegar gripe, ninguém quer pegar mais nada, porque qualquer corona parece já gripe, e aí vem com uma notícia dessa. Quem será que inventa isso, né? Olha, eu acho que quem inventa esse tipo de coisa, no mínimo, não tem o que fazer, porque a pessoa separar um tempo do dia dela para poder inventar, bolar esse tipo de desinformação, para poder compartilhar nas redes, para poder espalhar para outras pessoas, essa pessoa provavelmente é uma que não tem desocupada, é uma pessoa que não tem ocupação nenhuma, ou que desperdiça muito bem o seu tempo, porque você acaba levando medo às pessoas. Então, eu fico imaginando quantas pessoas não acreditaram nessa notícia e deixaram de ir às unidades de saúde para poder tomar a vacina contra a gripe. Então, essa pessoa, ela continua exposta ao coronavírus e agora também está exposta a H1N1, porque uma desinformação desse nível acabou amedrontando essa pessoa a ponto dela não tomar o medicamento. É infeliz esse tipo de brincadeira, esse tipo de atitude, e eu diria que criminosa esse tipo de atitude, porque pode levar alguém a óbito por H1N1. Com certeza, então, criminosa. Não dá para imaginar. Vamos fazer um comentário de mais uma para fechar esse bloco. Essa aqui, eu pensei assim, acho que veio de alguma empresa do ramo. Café previne o coronavírus. Olha, se café prevenisse coronavírus, eu acho que brasileiro não teria Covid-19. Jornalista, certamente não, né? Porque talvez seja a principal ferramenta, né, do dia a dia do jornalista. Adora, né? Café, adora café. Adora café. Olha, eu não consigo entender de onde o pessoal tira esse tipo de criatividade. Agora, imagina se essa criatividade tivesse sendo utilizada para uma coisa positiva, né? Como a gente não ia evoluir como sociedade. Café prevenindo Covid-19. No mínimo, impensável qualquer relação. E isso é interessante, Lu, porque além, claro, dessa notícia ridícula e sem fundamento nenhum, a imprensa hoje, ela precisa a todo instante ficar derrubando esse tipo de desinformação, e aí deixa de dar espaço para informações de fato, informações que talvez tivessem algum tipo de valor para a sociedade. Aí o pessoal até pode falar, é só não citar. Mas aí se você não vem a público, se você não vai a um veículo de comunicação e você não diz que é mentira, muita gente acaba acreditando. E aí gera toda uma consequência por causa dessa desinformação. O veículo de comunicação sério, ele precisa se posicionar sim, precisa vir e dizer, olha, tomamos conhecimento, está circulando nas redes sociais, o pessoal está falando isso. Não é. Justamente isso que você falou. Mostrar que é mentira, porque se ficar quieto também, daqui a pouco o pessoal vai dizer, mas eles não comentaram, então deve ser verdade mesmo, então tem que se posicionar. A gente vai parar aqui esse primeiro bloco, tem mais algumas pérolas para a gente comentar, Pierre, e a gente vai falar sobre essas e outras fake news no próximo bloco. O Papo Direto volta já.